confiem no Cristo, possam de fato abraçar o seu chamado dentro, claro, da sua circunstância e com fidelidade. Porque o que é mais bonito, quando nós desconfiamos, significa que nós estamos confiando demais na gente. Porque meramente humano, para mim, quando eu olho para o Colégio Vitus Dei, para mim seria impossível, para o Ederson. Mas eu sei que para Deus não é impossível, com certeza. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom, que alegria, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando o programa Dia a Dia com Maria, nas Sagradas Escrituras, especial, neste dia 24 de julho, comemorarei um ano, junto a esse programa, e seja bem-vindo, que eu peço a Nossa Senhora, que nesse local sagrado que eu estou aqui, aqueles que assistirem o programa, em breve vai estar aqui, acabando aqui no programa Negócio Família, lá no meu canal no YouTube, vou estar enviando para vocês estarem lá assistindo, vai ficar gravado, hoje um programa especial. Você que está na rádio ainda não viu, mas você já está vendo aí, estou aqui com uma pessoa maravilhosa e aceitou, e foi difícil conseguir vaga para esse homem para estar aqui, Então, sou eu, Rodrigo Carvalho, seja bem-vindo. Meu irmão, Ederson Mendes, terapeuta, reitor do Colégio Católico Vitus Dei, colégio que estuda as minhas filhas. Duas das minhas filhas já estão aqui, a mais nova só não está porque ainda é pequena, não tem idade ainda, Idade. Isso. Agradecer pela recepção, por abrir aqui a sua casa. Hoje nós estamos aqui, a gente sabe que quando entra aqui do Colégio Vitus Dei, você que está assistindo pode ver aqui o quadro maravilhoso da Sagrada Família, a presença de Nossa Senhora de Fátima, ali também, próximo São José. Então, vou deixar que se apresente neste programa especial. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora, Maria e José, educadores do Verbo, a fé que move o coração da criança. Com vocês, meu amigo Ederson Mendes. Deus abençoe, irmão. Muito prazer, é uma alegria estar com vocês aqui da Rádio Gospel Família, com o Rodrigo, poder participar e festejar este um ano de programa, É uma alegria poder comunicar com tantas pessoas, que escuta e de certa forma essa evangelização chega na sua casa, de fato trazendo uma bênção, trazendo uma restauração na sua casa, na sua família, para os seus filhos. E é uma alegria muito grande estar aqui. Bom, como o Rodrigo disse, eu sou terapeuta, eu sou especialista em restauração familiar. Esse é o meu papel, é de fato de reformar as famílias. Hoje a gente tem visto um cenário triste. A cada dia que se passa, a gente vê o número de divórcios aumentando, batendo recordes todos os anos. Nós estamos aqui nessa trincheira e não poderia deixar de também atuar no meio educacional, que também é o meio da família, Então, sou fundador e reitor do Colégio Vitus Dei. É uma alegria poder estar à frente desse colégio que foi tão sonhado, lá desde 2018, que foi colocado no nosso coração, e hoje, em 2025, poder contemplar essa graça na vida de inúmeras famílias. É muito legal, Rodrigo, que nós não trabalhamos meramente só os filhos, mas nós também trabalhamos com os pais, na escola de pais. Verdade. Isso é uma graça muito grande. Tudo que eu faço, de fato, hoje, é quase que 100% pela família. Gente, estamos aqui, embora muito jovem, o Ederson também é o fundador, à frente do Instituto Chama de Deus, que é o oriundo onde veio, toda essa história antes de nascer o colégio. Ele falou de 2018. Eu fui muito agraciado naquele retiro, um dos retiros assim que eu casei em 2016, foi o retiro Jovem Sarado, Homem Nascido do Coração Aberto de Jesus, e foi um período de retorno meu, e estava com minha esposa, recém-casado. Foi um retiro maravilhoso. Foi quando eu conheci a comunidade e tudo, aproximando já no trabalho numa missão. Então, além disso tudo, ainda tem uma história muito bela de entrega a Jesus, a Nosso Senhor, de testemunho, na juventude. Então, que bacana, eu fico muito feliz. Inclusive, minha esposa participou dessas formações, gente. Logo depois, vocês podem entrar lá, você vai falando aqui também, mas logo no começo,
Quem quiser conhecer o colégio, a missão e tudo, para seguir aqui nas redes sociais, vamos falar agora, vamos falar no finalzinho também. Sim. Dá o arroba aí pro pessoal. Tem o nosso Instagram, né, que é Instituto Chamas de Deus, e também colégio, Colégio Virtus Dei, né? Nós temos toda uma programação, a gente sempre posta muitas coisas lá, não só falando o que nós temos aqui dentro, mas questões formativas, né, de aplicabilidade, de aplicação no meio educacional para as famílias. É uma alegria muito grande, então acompanha as nossas redes sociais lá, que eu tenho certeza que você receberá uma grande graça através das nossas redes sociais. E o homem não está sozinho não, além da comunidade, tem a esposa dele também, que Justamente. é uma formadora maravilhosa. Um abraço a Carolina, né? Que inclusive deu a formação aí sobre as 12 camadas da personalidade, né? As 12 camadas, e também uma formação, tem um curso também. Ela tem uma escola para mulheres, né? Isso. Então, assim, hoje a gente vê a questão do feminismo, né? A gente falava disso aqui anteriormente, até mesmo antes de iniciar o programa, o quanto que tem atacado as mulheres. Então, ela tem uma escola para mulheres. Ainda não tem online, né? A gente abriu uma turma online, mas a gente prefere que essas turmas sejam ainda presenciais. A gente sabe o quanto que isso faz a diferença e edifica, né? A mulher tem um lugar que ela possa partilhar, né? Hoje a gente vive, muitas mulheres estão mais dentro de casa, acabam não saindo devido à rotina, né, familiar, e quanto que essa presença evangeliza e muito, né? Verdade. Olha que bênção. Então, tá aqui, as apresentações foram feitas, é a primeira de muitas, com a graça de Deus. Tenho 3 filhos, né? Isso, Sou casado com a Carolina e tenho 3 filhos, né? Tenho o Ederson mais velho, de 2 anos e 8 meses, e também agora sou pai de gêmeos, né? Tenho 2 princesinhas aí, é uma alegria da nossa casa. Ele já me empatou comigo em 2 gravidezes, já tem 3 já, pra você ver. Ô, gente, então, você que está aí nos ouvindo, né? Fica um abraço aqui a todos os ouvintes. Maria de Fátima, que sempre está aqui ligando e deu um puxão de orelha. Você não está mandando um abraço? Estou mandando um abraço para a senhora sim, Maria de Fátima. E todo mundo me perdoa, eu não consigo, né, atender a todos, mas manda aqui, ó, deixa escrito, você que está assistindo aqui no canal do YouTube, deixa escrito aqui, ó, o seu abraço, o seu alô aqui. Eu já conheço o colégio, já conheço o Ederson, Deus seja louvado. Dá aqui, deixa um recadinho aqui, já curte aí, quem está acompanhando pelo YouTube, né, já deixa aí o like e compartilhe, porque essa mensagem é maravilhosa. A mensagem, né, com Nossa Senhora tão presente no nosso dia a dia, e a presença dela, por mais que tenham poucas palavras, ela abrange grandes e grandes aspectos para a nossa salvação, que é a presença da Virgem Maria nas Sagradas Escrituras e no nosso dia a dia. Principalmente hoje, não é à toa a Sagrada Família de Nazaré, que aqui está presente nesse quadro maravilhoso, né? Nós vamos meditar sobre essa presença, principalmente a fé no formação do coração da criança, tá bom? Então, o Edson trouxe uma passagem para nós, né, sugerida, né, Edson? Que está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 46 a 51. Então, você que está com a sua Bíblia aí, pegue o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos 46 até os 51. Amém? Então, vou ler aqui a passagem e assim o Edson continua, né, fazendo toda essa explicação. E hoje é bem à vontade, né, Edson? Quase um bate-papo, quase um podcast aqui do dia a dia. Amém? Então, peguem comigo, está assim: leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Sim. Aconteceu que, 3 dias depois, o encontraram no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas. Quando viram, admiraram-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Ele disse-lhes: Para que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes disse. Depois, desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor.
aqueles que têm a oportunidade, dá um beijo na palavra de Deus. Irmão, fala conosco aqui sobre esta fé, sobre esta passagem, né? Hoje é à frente de um colégio, na formação não apenas com as crianças, né? Eu vivo lá, eu tenho as minhas duas filhas, Maria Cecília e a Sara, e vejo uma transformação, principalmente a Sara, que é a mais agitadinha, mais colérica, vamos dizer assim, e houve uma graça muito grande, maravilhada. Teve um dia que ela brincou que queria dormir aqui, né? Não queria ir embora não, fui buscar ela na escola, não, eu vou dormir aqui, vou ficar. Mas não apenas isso, né? A minha esposa, eu por conta do trabalho às vezes é mais difícil, mas minha esposa está maravilhada com as formações de pais também, né? Então, é com você, meu irmão. Bom, vamos lá, Rodrigo. Eu gosto muito dessa passagem, ela traz para nós algo muito bonito. Primeiro, essa humildade de Jesus, né? Santo Ambrósio, na Catena Áurea, que é o livro que São Tomás de Aquino reúne, né, os comentários ali do Evangelho, ele vai dizer sobre essa humildade de Jesus, porque ele se colocou no meio de doutores, mestres. Mas quem é o mestre? O verdadeiro mestre é ele, né? Ele é o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, e é a sabedoria de fato encarnada, e ele ali se coloca no meio deles. E o mais bonito da passagem, porque e aí a gente precisa estar atento, que o primeiro movimento que a palavra traz para a gente é que Jesus ouviu. Lá fala assim, ouviu e interrogou. Mas o primeiro ponto foi dele ouvir. Ele não teve uma atitude soberba, porque ele é o mestre. Ele poderia querer chegar lá e simplesmente eu tenho o que ensinar, porque de fato tem muito a nos ensinar. Mas ele se colocou, ele ouviu. E essa é a missão mais linda do educador e dos pais, porque primeiro ele escuta, porque senão ele não se abastece, senão ele não tem o que dar. É igual o pregador da palavra, se ele não vai ao sacrário, se ele não ora com Cristo e não tem, ele jamais vai dar algo, uma palavra profética, uma restauração para uma alma, se ele não escuta do verbo encarnado, a verdadeira palavra viva que é Cristo. Então, o que traz para nós, né? Eu gostei quando o Santo Ambrósio vai dizer isso, ele fala assim, olha, ele traz isso para nós, essa humildade. E depois ele se coloca. Origens vai lá e completa na Catena Áurea o seguinte, que ele se coloca na posição de humilde, mas ele revela a sua essência posteriormente. Porque ele olha aquela sabedoria com que falava um menino. Ele era um menino, né? Ele era um menino. Então, quando ele escuta, mas ele não se omite, porque ele sabe que também tem algo a se entregar, que é o que às vezes acontece conosco, né? Que é aquela falsa humildade, né? Que as pessoas têm. Às vezes sabem o conteúdo, mas não vou falar. Isso, omite, né? Omite porque, nossa, eu não posso falar que sei. Podemos falar que sabe. Nós não precisamos, ele ilumina, né? Ele ilumina. Porque ele é um farol. Ele ouvia, mas eles interrogavam-os. Mas interrogando-os, querendo ouvir a resposta deles e mostrando, né? Porque ele queria mostrar ali que existia algo de sobrenatural. E sabe o que é lindo, Edson? Que arremetendo a esta passagem do ouvindo interrogando, nós podemos ir lá na frente nos discípulos de Emaús, em que nosso Senhor com toda a paciência caminhou com eles, indo até Emaús, e aí quando eles ficam ali falando com ele, primeiro eles ouviam, e depois, aí a gente pode até imaginar como é que eram as interrogações de Cristo, porque com os discípulos de Emaús ele já abriu, né? Ele foi mostrando desde o antigo o que o Filho do Homem tinha que, né, sofrer, passar, né? E ele ali ressuscitado, ele só o reconhece ao partir do pão. Ele fez que ir embora, eles não fica conosco, é tarde, o dia declina. E aí ao partir do pão, eles reconhecem a Eucaristia, né? Então é bonito que eles não reconheceram Jesus. Não. Então Jesus não quis aparecer. Justamente. Nas suas palavras. Ele foi humilde, ele foi sábio. Ele soube se colocar no meio deles sem querer aparecer. E a única coisa que eles falaram que não nos aquecia o coração quando ele falava, né? E aí o servo de Deus tem que ter essa sensibilidade também, aquecendo o coração. Mas que bênção. Eu acho muito belo porque é o grande papel nosso, né? E aí trazendo algo, por exemplo, quando a gente foi abrir o colégio, a gente fez inúmeras formações estudando,
procurando escutar primeiro, nos formar primeiro, para que a gente tivesse o que ofertar. Porque no processo educacional eu não posso simplesmente pegar um material didático e aplicar, não é isso. É a alma que educa a alma. É a alma que educa a alma. Inclusive, até hoje, né? A gente acompanha aí, @Colégio Virtus. Vocês vão ver que direto os meninos, praticamente sábado, não sei quantos sábados, todos os colaboradores, todos os voluntários estão em formação aqui contínua, né? Para dar o melhor para os meninos, né? E duas coisas dessas passagens que me chamam a atenção. E a submissão de Cristo à Virgem Maria, ao final. Porque ele questiona a mãe, mas ele obedece. Justamente. É lindo, porque ele de fato se coloca submisso à autoridade. Pensa para você, Deus divino, submisso a duas pessoas, né? No caso Maria e José. Justamente. Submisso, ele não precisava, né? E olha que bonito. A escola de Jesus foi uma carpintaria, foi uma oficina. Verdade. De todas as profissões, né, a mais simples. Se não era agricultor, era pescador, mas todas essas ainda eram superiores à do carpinteiro, né, o humilde José. E que se colocava para aprender, de fato. Pensa quanto tempo Jesus passou. Pensa uns 30 anos de Jesus. Porque de vida pública foram só 3 anos. Verdade. Então ele cresceu, ele amadureceu, e hoje, aproveitando a oportunidade, a gente vê quantas pessoas são precoces. E já começa a aprender um conteúdo, já quer ensinar todo mundo. E o próprio Cristo nos ensinou isso. De fato, a permitir com que aquela semente que foi lançada ao meu coração possa fecundar, crescer, ficar robusta, para aí posteriormente dar frutos. Né? Eu tive a oportunidade, né, de começar o instituto com 20 anos de idade. Olha só. Mas se tornar mais conhecido há praticamente nos meus 30. 10 anos. 10 anos. Não quer dizer que ele ficou 10 anos parado, mas eu lembro que, inclusive nas pregações, inclusive, gente, 2016 estava com quantos anos? Nós estamos 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Então eu tenho. Eu tinha 21, 22 anos. 22 anos. 22 para 23, porque acho que é um pouquinho mais no final. Eu tinha uns 23 anos, vamos dizer assim. E eu lembro que 3 anos, então, da caminhada sua, foi uma dificuldade para que ele aceitasse, eu lembro disso, nesse retiro ser um dos pregadores. Sim, justamente. Foi a primeira pregação que ele sempre fazia o retiro, né? Sempre fazia os retiros, mas ali nos bastidores, né? E aí os meninos, não, Edson, você tem que... Eu lembro disso, né? Você tem que estar lá pregando e tudo. Foi uma benção a pregação, gente. Que bom. E aqui eu acho maravilhoso nessa passagem, Anderson, é o seguinte, aqui Nossa Senhora, na passagem, no versículo 48, fala: eis que teu pai, um minúsculo, né? O pai é São José, né? E eu, cheio de aflição. E depois Jesus fala: não tem que cuidar das coisas do meu pai, mas aqui na Bíblia, né, faz questão de colocar o pai, agora ele está falando do Pai do céu. E mesmo que Nossa Senhora não entendesse, ela guardava no coração. Ela não compreendeu naquele momento o que ele disse. Mas é bonito, porque por mais não compreender, ela sempre foi obediente. Até mesmo o chamado dela. Justamente. Ela também. Mas, Senhor, como se dará isso? Mas ela se colocou. Ela acreditou, ela confiou. Né? Então, quando Deus nos convoca, Deus nos chama, você que sente um chamado aí a pregar, a estar no grupo de oração, a ser um formador, a um projeto, até mesmo casar, né? Hoje as pessoas têm medo das vocações. Verdade. Confie no Cristo. Possam de fato abraçar o seu chamado dentro, claro, da sua circunstância e com fidelidade. Porque o que é mais bonito, quando nós desconfiamos, significa que nós estamos confiando demais na gente. Porque meramente humano, para mim, quando eu olho para o Colégio Virtus Dei, para mim seria impossível, para o Ederson. Mas eu sei que para Deus não é impossível. Com certeza. Providenciar valores muito altos para além daquilo que eu jamais conseguimos enquanto instituição, foi muito dinheiro. É muita grana para fazer isso aqui. Verdade. Mas Deus é o sustento de tudo. Vocês não sabem o tanto que cada pessoa chegava a gente assim: não, eu vou te dar 10 mil.
Em nada. Deus seja louvado, né? É uma Entendi. providência maravilhosa. Inclusive, gente, esse quadro maravilhoso da Sagrada Família, o quadro tem mais ou menos quase 2 metros de largura por 1,5 metro de altura, 1,80 m de altura. É um quadro maravilhoso. Por isso, se você está curioso querendo ver o quadro, você vai ter que assistir aqui no YouTube. Escreve aqui para mim, meu Deus, Sagrada Família de Nazaré, minha família vossa é, né? Escreve aqui, fala, pode mandar sua pergunta que depois nós vamos estar respondendo na oportunidade aqui, né? Para todos vocês. Irmão, e acaba que eu lembro você falando sobre isso, né? Começou o trabalho com os jovens e tudo, e aí veio Geração Fogo Alto, que é uma continuidade, né? Um aí projeto de formação. projeto de formação, os jovens já não se aprofundavam mais, já não teve tanto aqueles encontros grandões, né? Sim. E foi mais focado, né? Mudamos a estrutura. Nós organizávamos um encontro para 200 jovens, um encontro de final de semana, mas o que a gente foi percebendo é que a gente fazia um encontro, gastava uma energia muito grande para 200 pessoas. E quando a gente ia olhar a mudança mesmo, eram poucos, tipo assim, umas 30, 20, se não menos, pessoas de fato escolhiam uma mudança concreta. E foi diante disso que nós não gostaríamos mais de realizar esses encontros e passamos a fazer um grupo, que é uma formação de 2 anos, mais de densa. formação densa, de acompanhamento. Porque uma coisa é dentro do retiro, você já participou. Lá parece que as coisas não ficam fáceis, Deus agiu, você sai de lá querendo converter todo mundo, eu vou abençoar minha casa, eu vou evangelizar o meu amigo, eu vou evangelizar minha escola, minha faculdade. E chega lá, poxa, aí você vai começando a esfriar. No Geração não. É um manter-se a constância. Se cai, você se recupera. Até mesmo porque 2 anos é um momento de fato de você conseguir ter uma constância na vida em algum propósito que você se coloca. Verdade. Então a gente gasta geralmente 2 anos para falar assim, não, realmente agora eu consolidei, agora isso faz parte da minha vida. Então a Geração traz isso pra gente. E a gente pode presenciar, por exemplo, Geração hoje tem 20. A mudança é de no mínimo 15 pessoas. Se você olhar em porcentagem, é muito, praticamente 90%. Você está entendendo? É muito. Agora para um retiro de 200, que 20 é 10%. Então é muito baixo, entende? Fora que eles não se sentem amparados. Nós temos hoje 2 coordenadores por geração, então nós temos 2 turmas funcionando. Então ligou, teve um problema, liga, conversa. Então tem um acompanhamento. Então tem um processo de pedagogia. Justamente. E aí, Maria e José, aqueles que formaram o menino Jesus. Eles acompanharam, foram 30 anos acompanhando aquele menino para conseguir fazer um dos maiores, para mim, o maior evento da humanidade, se chama a morte de Jesus na cruz, pela nossa salvação. Nada, pode ser qualquer maior evento, nada se compara à morte de Jesus na cruz, quando se doando tudo, né? Quando ele de fato doa tudo, rasga tudo por amor a cada um de nós, por mim, pelo Digão, por você que está nos escutando. Verdade. Gente, e que belo, que lindo, como se fala, porque o último retiro, né, acho que depois teve só mais um, em 2016, Justo. E aí logo depois essa turma é que formou formação mais densa, fizeram vários cursos, aprofundamento, então tantas coisas, né? E Ítalo Marcílio, e aí surge o colégio Virtus Dei, que é uma resposta, né, Edson? Peraí, eu quero acolher. Eu falava isso com minha esposa essa semana. Eu trabalho na escola, dou aula no Senai também, né? E sou instrutor. E conversando com um colega de lá, que não tem movimento, mas um gente boa, ele falando das instituições das famílias. E a gente acabou visitando uma indústria esses dias, e aí uma pessoa da indústria nunca conheci, e já falaram, eu separei, eu tô não sei o quê. E o cara foi falando da vida, até o colega que estava do lado, né, ficou assustado. Falei, não, mas geralmente a gente que caminhada, né? Agora é terapeuta, gente, ele sabe. Às vezes você está no supermercado, a pessoa nunca te viu, ela começa a despejar tudo, né? Mas ali, falando, né, separando, mas a vida antes já estava ali totalmente errada. Então, assim, hoje, às vezes você tem condição, você que está aqui em Sete Lagoas e região, você não está em Sete Lagoas, vem para Sete Lagoas aqui, nós temos um colégio,
né, que precisa de ajuda, às vezes você já não tem nem filho mais, você já tem aí como, pode ajudar o Colégio Virtus Dei também. É só entrar em contato aqui com o colégio, através, né, dos meios das redes sociais aí. Depois o Edson deixa aí o telefone, né? E entre em contato, seja um benfeitor aqui, ajude o colégio. Às vezes você já formou e falou, nossa, eu quero ajudar esse colégio, porque, gente, a estrutura, o aluguel, as coisas aqui são muito caras. Os meninos ficam aqui, isso aqui para conseguir arcar. Acompanhando outros casais e outros colégios católicos que surgiram, né? E eles falando, colégio católico é missão. Não é nada para coisa, é missão. Investimento. O investimento é na alma. Dá em almas e fica com o resto, né? Como de São Dom Bosco. O que não importa é a juventude santa, né? Os filhos santos, famílias. E aí a gente vendo, inclusive foi novamente, né, da pandemia para cá, e esse ano, principalmente em Sete Lagoas, está um gigantesco número de casais se separando. E da mesma forma, está pouquíssimo número de pessoas envolvidas nos movimentos. Quem era de grupo de oração, quem era ministro, quem era da pastoral, quem era da catequese, não quer mais ir. Teve um esfriamento espiritual enorme. Então, gente, vamos incendiar. Você que está acompanhando aqui o dia a dia, né? Vamos incendiar. E Nossa Senhora em São José, o belo é o seguinte, que como Jesus estava lá nos 12 anos, ele também demonstrou algo que a humanidade dele aprendeu com quem? Né? Com seu pai, com José e com Nossa Senhora. Então, o mérito também da sabedoria encarnada, do humano, do Cristo, que, poxa vida, o lado humano de Jesus aprendeu com José. Sim. Que ouvia com uma Virgem Maria, né? E quantas vezes nós pais estamos ali, né? Até a questão ali não conseguimos, né, nas 12 camadas, formação que vai ter futuramente. Sim. Fala um pouquinho sobre isso aí, você comentou com os meninos, né? É muito importante, inclusive, vamos ter um curso aqui no colégio, né, que é do Instituto, né, quase todos os meses nós abrimos cursos de diversos temas, né, sobre casais, temperamentos, consagração a Nossa Senhora, catecismo, né, nós também temos a formação de catecismo aqui para adultos. E agora nós vamos lançar o curso das 12 camadas da personalidade. Inclusive, até o Roger, o padre, né? O padre Duque, eu falei com o padre, eu sou padrinho da menina dele, é padrinho da minha menina. Então, inclusive vai ter um programa com o Roger também, viu? E excelente, conhecedor, uma pessoa que, juntamente comigo, né, fizemos a formação do Dr. Ítalo Marcilli sobre as 12 camadas da personalidade. É algo que agrega na nossa profissão, né, no nosso atendimento, nesse manejo terapêutico, podemos dizer assim. E nós fizemos isso na formação, que é a formação para os pais que obteve nessa semana, foi sobre as 12 camadas na educação dos filhos. E o quanto interfere a relação do pai e da mãe na educação dos filhos. A maioria das crianças que nós vemos hoje, até adultos, da sua insegurança, é proveniente de uma discussão familiar, de brigas que acontecem. Eu digo muito para os casais que eu atendo, nunca briguem na frente dos seus filhos. Se você quer rachar toda a segurança afetiva e emocional do seu filho, briguem. Mas se quiserem restaurar, vivem a harmonia. Mas Edson, e no caso, meu aconteceu. Perdoem e na frente dos filhos. Eles precisam ver que existe o pai se reconciliando. Porque às vezes a briga acontece com o calor da emoção e às vezes lá no quarto se beijou e se reconciliou. Mas o seu filho não viu. Ele só viu que está trincado aquele matrimônio. E a presença que ele vê hoje, ele vai ver no outro dia, depois, ele nunca vai ver que existe um amor que perdoa, um amor que é perpétuo, que é para sempre naquele casal e naquele matrimônio. E aí a pessoa fica instalada numa quarta camada. Verdade. Que é a camada da segurança afetiva. Nesse processo eu preciso de um amor benévolo, constante, de fato amoroso com o seu filho. Então, gritar, brigar com seu esposo, bater, tudo isso você está provocando um grande buraco. Sabe aquela filha sua que às vezes namora cara horroroso, ela sabe que é ruim, mas ela não consegue se desvincular dela? Sim,
é porque ela se sente mais segura com ele do que dentro de casa. Aí ela busca, porque ela tem necessidade de se sentir amada. E ela acha que o jeito de amar é esses maltratos. Porque é isso que a mãe recebe. É isso que acontece dentro de casa. E aí se instala um caos, um problema. Nossa. Gente, e principalmente para vocês, igual eu repito novamente, como é bom ter um colégio que nos auxilie. Então, o papel da escola, né? No ensino clássico, né? No ensino para as virtudes, Ederson dá aula de virtudes para as crianças, né? Inclusive dou aula para as filhas do Digão. Para as meninas, né? E como elas têm aprendido, né? Nós estamos chegando, já fizemos aí 30 minutos de conversa. Passou rápido, achei que estava nos meio 15 minutos. E a gente está aqui, o nosso programa é rapidinho, mas enriquecedor, né, gente? Pode trazer mais vezes, né? Manda aqui para mim, aqui falando aqui, ó, traga mais vezes, chama o Ederson aqui e nós vamos ter sim. O Ederson, de tudo isso aí, me fala um pouquinho, né, terminando aqui, o papel do colégio, nessa extensão do lar, como é que é esse auxílio, essa ajuda. Gente, eu falo com vocês, diante de tudo, por mais tempo de caminhar, eu e minha esposa sempre nos formando, aprendendo, nós estamos aprendendo a cada dia, né, e com os meninos, e como tem nos ajudado, né, a nós e a tantas famílias, né, é uma extensão, tá? O nosso maior papel, eu digo muito, assim, eu acho que Deus me deu uma grande missão, de fato, de trabalhar com famílias, né? A minha profissão é essa, né? Eu trabalho praticamente, né? Quase 100%, não que eu não atenda outras demandas, né? De ansiedade, depressão, mas quase que 100% é em restauração familiar. Minha especialidade, o que eu mais estudo, mais me aprofundo, né? De problemas de comunicação, tem problema de educação dos filhos. E enquanto colégio, eu dizia isso na formação, tem muitas famílias sofrendo e sofrem sozinhas. E uma diferencial que eu vejo no Colégio Virtus Dei é porque geralmente você vai num colégio, eles vão lá e falam assim, ó, Digão, sua filha está com mau comportamento assim, assado, ela deu um problema assim, assado, mas ele não te entrega uma ferramenta. Ele não fala para você assim, ó, Rodrigo, o problema é esse, nós vamos estudar, nós vamos fazer esse e esse caminho. Não tem. Ele te entrega a bomba e fala assim, ó, se vira. E aí vai correr. E muitas famílias não têm tempo, nunca estudou, nunca leu um livro, nunca fez um condições, né? E não tem condições. Então a gente restringe algo que poderia ser bonito e belo, belo para as famílias, porque nós não temos meios o suficiente para restaurar essas famílias. Então eu dizia isso no final da formação da Escola para Paz, que nós somos uma escola parceira. Nós queremos estar junto com o pai e com a mãe, com todos os problemas. Teve mãe que já trouxe para mim, falou assim, eu estou com um problema com meu marido assim, assado, você me ajuda? Ajuda, vamos trabalhar junto. Porque a gente quer que a restauração de todos. Porque um pai e uma mãe desordenada vai atrapalhar o filho aqui dentro do meu colégio. Justamente. Ele vai ser um menino desordenado aqui. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma família como a família de Nazaré. Gente, e não é, olha, essa passagem que nós lemos, ela é uma das dores de Nossa Senhora das Dores, a perda. 3 dias sem ver Jesus, perdemos, cadê o nosso filho? Imagina a dor de Maria e José, tanto que ela fala, tanto que seu pai e eu estávamos aflitos, né? Foi uma dor para o coração imaculado de Maria e para o coração dulcíssimo virtuoso de São José. E ali eles resolveram, Jesus volta com eles, eles eram submissos, ou seja, a Sagrada Família teve esse momento ali, neste ápice, e viveu. Então, essa espiritualidade mariana, a devoção a São José, a devoção a Nossa Senhora, a devoção e a fé, tem que estar presente em nossos lares, tá? As práticas da oração, do aprendizado, né? Coloca ali, tem tantas coisas boas hoje para você assistir, né? E formações como essa daqui. Então, eu agradeço muito, vamos fazer uma oração, pedindo, né? Eu peço a Edson que faça, a Sagrada Família, que auxilie as famílias que estão aflitas com filhos, no transtorno, né? O Edson falava, né, de uma escola que pegou o menino, né, os meninos com espectro autismo, né, espectro autista, e pegou o menino, a criança, pelos pés, outra pelo braço, arrastando a criança da sala, que não sabia lidar, né? Outras situações tão terríveis de despreparo. Então, tantas famílias que têm sofrido, né, que estão aflitas, com os filhos ali ainda que não se encontraram, eles não encontraram. O filho às vezes não está com o menino Jesus, mas eles
filhos perdidos na droga, na depressão, ou perdidos no processo de separação e tudo, que a sua família seja agraciada, rezando principalmente por essas famílias. Que quando Deus fala isso, é uma missão que foi dada, né? E eu peço que a gente finalize esse programa com esta oração. Eu gostaria, você que está nos escutando aí pelos meios de comunicação da Rádio Gospel Família, feche os seus olhos agora, abaixe um pouco a sua cabeça. Nós queremos rezar por você. Você que tem passado por alguma dificuldade na sua casa, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa. De fato, nós queremos rogar a nosso Senhor Jesus Cristo uma graça, uma intervenção espiritual, um despertar de fato. Tem muitas pessoas acomodadas com seu casamento, com tudo que tem acontecido. Desperta de fato, reage, não seja permissivo com o que está acontecendo na sua casa, na sua família. Não aceite essa condição de miséria que você tem passado, que você tem estado. De fato, nós rogamos de fato uma restauração espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós queremos de fato um momento de graça, através desse meio de comunicação, dessas ondas de rádio, possa alcançar você nesse instante. Possa mesmo haver uma restauração e algo muito especial, uma esperança. A esperança que dá para ser diferente, que dá para ter um matrimônio melhor, que dá para viver uma família feliz. Vai recebendo de fato essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te entregamos, te pedimos, Sagrada Família de Nazaré, que receba cada uma dessas famílias. A nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Edson, cara, Deus seja louvado, Deus abençoe, obrigado, irmão, tamo junto. E deixa aqui o contato também, às vezes os meninos querem ligar, o horário de funcionamento, né? Sim. Além das redes sociais, Colégio Virtus Dei. Você pode mandar mensagem lá pelo nosso direct, sempre estamos respondendo. Pode mandar a sua mensagem ou com alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber sobre o nosso colégio, nosso método pedagógico, como funciona, qual que é a nossa abordagem aqui no meu colégio. Será uma alegria ter você conosco lá pelas nossas redes sociais. E você, quero aproveitar, está passando por uma crise matrimonial, pode me chamar, tem as minhas redes sociais, @ederson.rmendes. Nos procure, vamos lá de fato restaurar essas famílias. Não desista da sua casa, não desista da tua família. Amém. Eu não desisto da minha família. Escreve aqui. Eu não desisto da minha família. Vou marcar o Ederson lá nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe. Fique agora com mais uma música maravilhosa, clamando o Espírito Santo. E até o próximo Dia a Dia com Maria nas Sagradas Escrituras, especial no ano. Obrigado, gente. Deus abençoe. Então, tá gravando lá já? Então, tem que começar agora, beleza. Não, que eu vou cortar o vídeo. Não, tranquilo.